Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Com grande alegria que estamos reunidos em mais uma sexta-feira. E antes de iniciarmos as nossas atividades, quem desejar colocar um copo de água para fluidificação. E na harmonização teremos nossa amiga Aline Cristine, musicista de Tupã. Boa noite, Boa Laila. noite, Aline. Tudo bem? Tudo bem, e você? Estou bem também. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E na harmonização inicial de hoje, eu vou cantar a música A Paz. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que lá atrás já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão e estendendo amor. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás com amor. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz, e fazer a terra inteira feliz, e fazer a terra inteira feliz. Muito obrigada. Vamos fazer a terra inteira feliz. Obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada, Principalmente por Laila. aceitar o convite de hoje. Espero que logo pessoalmente e logo mais vezes. Sim, obrigada, viu, minha querida? Na noite de hoje, a palestrante é a Juliana Pinheiro Sanches, aqui da cidade de Birigui, é frequentadora do nosso Centro Espírita Raimundo Mariano Dias. As atividades que ela exerce no meio espírita como palestrante
apresentadora da série Entendendo a Comunicação Espiritual com o Livro dos Médiuns nas mídias sociais do Centro. Já foi evangelizadora e é voluntária da nossa Casa Espírita. E o tema da palestra de hoje é Por que mudar importa? Olá! Boa noite, Ju. Seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada. Boa palestra, viu? Muito obrigada. Obrigada pelo convite da casa. É um prazer trabalhar para essa seara de amor e estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Obrigada. Só uma correção, eu sou só aspirante a palestrante. Então, vamos lá. Eu quero agradecer o convite da Casa Espírita Raimundo Mariano Dias, do Marcos, do Edivaldo também, né, que fez o intermédio desse início. É a primeira vez que me apresento como palestrante. Que nome, não? Vamos chamar isso de uma conversa. E eu espero que juntos nós possamos, nessa noite, construir alguma coisa diferente para o dia de amanhã, para os dias seguintes, não é? Para começar, eu quero pedir que a gente faça um exercício simples. Se tiver alguém do seu lado, eu quero que você dê a mão para essa pessoa. E que você pense sobre o que você sente quando você pega a mão de alguém. Se não tiver ninguém aí do lado, tudo bem, é só a gente pensar. Quando alguém dá a mão pra gente, o que é que eu sinto? Provavelmente a gente está pensando que sente a mão da outra pessoa. Mas, na verdade, o que a gente sente é a nossa mão. Sob a nossa pele, né? Sob cada pedacinho nosso, tem um monte de sensor. Esses sensores, essas fibras nervosas, elas respondem ao toque. Então, o que eu sinto, na verdade, é a minha mão. Então, quando alguém me toca, o que eu sinto é a minha pele. É o nosso corpo que reage aos estímulos sensoriais que nos estão sendo oferecidos. Quem conta isso pra gente é a neurociência, e a neurociência tem desvendado, né, muito sobre como o nosso corpo reage a todos os estímulos, sejam eles sensoriais, olfativos, auditivos. Mas o que eu quero frisar pra gente hoje é que, claro, que a outra pessoa é fundamental para que eu sinta. Mas quando alguém me toca, eu sinto o meu corpo. Quando uma mão segura a minha mão, eu sinto a minha mão. As sensações, elas são exclusivamente nossas. São minhas sensações. O meu cérebro interpreta o mundo. Apesar de este cérebro ser assim, fisiológico, químico, ele continua sendo meu. E ele interpreta o mundo de acordo com as minhas experiências. Quero também que a gente pense um pouquinho sobre o que seria empatia. Todo mundo fala muito hoje em dia sobre empatia. Colocar-se no lugar do outro, identificar-se com outras pessoas, sentir o que ela sente, apreender as coisas como as pessoas apreendem. E aí eu quero que a gente reflita. Como eu consigo me colocar no lugar do outro se quando alguém me toca, eu sinto a minha mão? E aí a gente vai um pouquinho além. Eu imagino que se você nunca quis que alguém mudasse, você já ouviu alguém falando, você precisa mudar, você precisa ser diferente, isso não é assim. Ou então a gente já falou, ou já ouviu alguém falar, não dá. Essa pessoa não muda, não tem jeito. E é sobre mudança que a gente vai falar hoje. A palavra mudança, que vem do latim, dentre os vários significados, hoje a gente vai se ater à modificação do estado de algo. Mudar, transformar-se. E se a gente for um pouquinho além, mudança interior, não é? E aí é a pergunta que a gente tem como tema da palestra de hoje. Por que mudar importa? E quando eu penso que alguém precisa mudar, no que é que eu estou me pautando para dizer para essa pessoa?
você precisa mudar. Já pensaram no que é que a gente está pensando quando a gente fala que alguém tem que mudar? Provavelmente eu estou pensando nos meus sentimentos, nas minhas opiniões, nos meus julgamentos, na minha vontade. Olha quantas vezes eu usei a palavra minha. Onde eu quero chegar? A biografia de Francisco de Assis nos conta que certa vez ele estava se sentindo atraído por uma linda mulher e ele se atirou em uma roseira para que as feridas do corpo dele fossem capazes aí de desviar aquele sentimento. O propósito dele, naquela encarnação, não era ter aquele tipo de sentimento. Se alguém falasse para ele, para de sentir isso, você não pode sentir isso, você não pode fazer desse jeito, será que ia adiantar? Então essa é a primeira questão. Mudar o outro é uma tarefa desgastante. Eu ouso dizer impossível. O Marcos fez algumas interrogações sobre esse meu impossível, mas por que eu acho impossível? Vamos pensar, qual seria o merecimento dessa pessoa que eu mudei? Eu mudei a pessoa. Ela não quis mudar voluntariamente. Qual é o merecimento dela se não foi da vontade dela que essa mudança acontecesse? E além, quanto tempo dura a mudança de alguém quando essa pessoa muda porque eu quero? É uma mudança sólida, já que ela foi baseada na minha vontade e na vontade da própria pessoa. E aí a gente vai um pouquinho mais. A doutrina espírita nos fala muito sobre o livre-arbítrio. Falando sobre o livre-arbítrio nas bases religiosas, seria a não imposição de Deus, né? Deus não impõe aos seres humanos a sua vontade. Se a gente buscar o conceito de livre-arbítrio para a filosofia, é a possibilidade de que eu decida algo em função da minha própria vontade, sem que para isso eu tenha qualquer condicionamento, qualquer motivo, qualquer causa determinante. Eu mudo porque eu quero mudar. Com esses conceitos, como é que a gente vai dizer que eu posso mudar o outro? Por que mudar importa? E aí a gente buscou, na doutrina, tentar responder a essa pergunta. Já que eu não consigo mudar o outro, já que mudar o outro é um trabalho muito mais difícil do que mudar a mim mesmo, porque eu estou indo contra o livre-arbítrio, contra as vontades da outra pessoa. Por que mudar importa para mim? O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, afirma que toda a moral de Jesus se resume na caridade, na humildade. São bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E diz ainda, julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Como eu posso querer a mudança de alguém se eu não mudo a mim mesmo? E não mudando a mim mesmo, quais são as bases que eu tenho para querer a mudança de outra pessoa? Ainda falando do Evangelho, no capítulo 17, que fala sobre o homem de bem, nós temos a seguinte afirmação. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os teus esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos à custa de outra pessoa. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros.
Afirma ainda que quando a gente busca essa mudança, quando a gente busca no dia seguinte ser melhor do que no dia anterior, a gente já está no caminho de conquistar todas as qualidades que um homem verdadeiramente bom possui. E aqui está a primeira justificativa do porquê mudar importa. Mudar importa porque antes de julgar o outro, eu tenho que me julgar. Antes de ver a imperfeição do outro, eu tenho que ver as minhas imperfeições e tentar corrigi-las. E essa tentativa de corrigir é a mudança. Lá no capítulo 25, buscai e achareis. A doutrina espírita nos diz que na infância da humanidade, o homem só aplicava a inteligência dele para buscar alimento. Ele se preservava das intempéries, dos problemas e se defendia dos inimigos. Nada mais. Deus, porém, concedeu a esse homem mais do que concedeu aos outros animais. Concedeu o desejo incessante do melhor. Esse desejo que leva o homem às pesquisas, leva o homem e a mulher, leva a humanidade, leva o ser humano a buscar melhorar a sua posição, leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. O homem, o ser humano, precisa de mudança, mudança constante. Se não fosse esse trabalho árduo, incessante de melhoramento, o mais preguiçoso poderia se enriquecer, o mais ignorante poderia se tornar sábio, sem nenhum esforço. E qualquer um poderia se atribuir um mérito de algo que não fez. Como eu sugeri no começo, que merecimento teria o outro se a mudança dele é porque a minha vontade quis, e não por sua própria busca e por seu próprio esforço. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 333, a gente tem a seguinte pergunta. Se um espírito se encontrasse bastante feliz por estar em uma condição mediana na espiritualidade, se ele não tivesse a ambição de progredir, poderia prolongar esse estado indefinidamente? E os espíritos respondem, não, não indefinidamente. Progredir é uma necessidade que o espírito sente, cedo ou tarde. Todos devem elevar-se. Esse é o propósito da destinação dos espíritos. Como eu vou me elevar se eu não mudar? Como eu posso ser um espírito evoluído se todo dia eu fizer a mesma coisa? E a gente pode aplicar isso a todos os âmbitos da nossa vida. Se a gente não fizer um aperfeiçoamento, a gente vai ficar estagnado na profissão? Hora ou outra, a gente é mandado embora. Se eu faço todo dia tudo exatamente igual, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece que muda o rumo daquela coisa que todo dia era feita de maneira repetitiva. Se eu pego o mesmo caminho para ir para o trabalho, dia ou outro, a rua pode estar impedida, um cano que estourou, e eu vou ter que mudar esse caminho. Porque a mudança, ela é necessária. É uma imposição. Todos devem elevar-se. Esse é o propósito da destinação dos espíritos. Todo mundo tem que mudar. Porque quando a gente está acomodado, vem alguma coisa na nossa vida, dá aquela reviravolta. E fatalmente, a gente precisa da mudança. Porque se você continua fazendo igual, todo dia, e não muda por si mesmo, alguma providência acontece para que você mude sozinho. Inclusive, os neurocientistas dizem que mudar o caminho para o trabalho é uma das atitudes que a gente deve ter sempre para evitar o Alzheimer. Até o nosso cérebro
se não tiver uma mudança, ele tende a falhar. Porque tudo na vida é feito baseado na mudança. Tudo, o tempo todo, muda. Não é dia o tempo todo, não é calor o tempo todo, não é frio o tempo todo, não é noite o tempo todo. Tudo muda. Já diz a música, né? Mas eu não sei cantar muito bem. Tudo muda o tempo todo no mundo. Cantar a gente deixa pra linha. Após a pergunta 783 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem o seguinte: o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque tende a atingir o objetivo marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. Então, as coisas que acontecem no nosso dia para mudar aquilo que estamos acostumados o tempo todo, é uma forcinha da providência dizendo: mudar é necessário, mudar é preciso, mudar é o destino do nosso caminho, é o porquê da nossa existência. Se a gente observar todos esses recortes que eu fui fazendo sobre a mudança, essa palavra, ela pode ter outros sinônimos ao longo da doutrina espírita, mas ela está o tempo todo presente, porque mudar é fundamental, é preciso, é necessário, é o que faz com que nós, um dia, possamos ser espíritos evoluídos. Uma outra obra que busquei alguns recortes para tentar responder por que mudar importa é o Autodescobrimento, uma busca interior, da Joana de Ângeles. E lá ela diz, através de Divaldo, que a ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. Quanto mais consciente o ser, mais saudável seus equipamentos, seus órgãos, o seu corpinho, para o desempenho das relevantes tarefas que lhe são reservadas. O pensamento saudável, edificante, ele flui pela corrente sanguínea, como se fosse um tônus revigorante das células. Passa por todas elas e mantém o nosso corpo em harmonia, no ritmo das finalidades que lhe dizem respeito. O oposto também acontece. Realiza o mesmo percurso e desestabiliza o equilíbrio. Então, a nossa mudança também provoca mudanças no nosso organismo. Se nós estamos vamos usar a palavra em paz, e de repente algo faz a desarmonia do nosso corpo, essa mudança provoca reações orgânicas, físicas, fisiológicas. Do mesmo jeito que a mudança positiva revigora, transforma, energiza a nossa alma, revigora o nosso corpo. Então a mudança, ela também é positiva para a nossa saúde, para a saúde dessa máquina, desse corpo que nos foi emprestado pelo Criador, para que aqui estivéssemos, neste planeta de provas e expiações, buscando o melhoramento, a edificação, que só é capaz, só é possível, só pode acontecer se houver mudança. Nesse mesmo livro, Joana nos diz que para desenvolver as potencialidades que estão adormecidas em nós, nos são apresentadas metas. Essas metas podem ser educacionais, familiares, sociais, econômicas, espirituais. Todas essas aspirações, elas compõem o quadro de conquistas que serão alcançadas diante do nosso esforço lúcido. Então, a gente vai fazer com que aquela meta seja alcançada conscientemente. Como? Mudando os paradigmas, mudando nossas atitudes. E a incessante renovação dos valores para melhor torna-se uma motivação permanente para a estruturação do ser real, profundo
vitorioso sobre si mesmo. Então, para que a gente alcance um ser mais evoluído, é preciso que a gente renove nossos valores diariamente e para melhor. E não tem como fazer isso sem mudança. Então eu quero que vocês tentem responder a pergunta: por que mudar importa? Diante da doutrina espírita, mudar importa porque é o único caminho para que a gente se edifique. Mudar importa porque esse é o caminho da evolução moral. Mudar importa porque esse é o caminho para que a gente chegue a um lugar diferente daquele que a gente se encontra hoje. Mudar importa porque esse é o propósito da reencarnação. Ser diferente é a única finalidade das vidas sucessivas. Qual seria o propósito? Ser todo dia igual? Infinitamente. Afinal, nós somos seres imortais. Nossa alma, em qualquer religião, a alma permanece viva. Todas as religiões acreditam nisso. Mesmo que não acredite-se na reencarnação, acredita-se que a alma segue. Então, o propósito da alma é ser igual para sempre? Acredito que a única finalidade da nossa existência seja a mudança. Um dia depois do outro, ciclos que se encerram, ciclos que se iniciam. Qual a finalidade se for para ser igual? Por que a gente passa pelo primeiro ano na escola, pelo segundo ano, pelo terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto, infinitos anos, né? Vivemos na escola, crescemos na escola, nos tornamos adultos dentro da faculdade, dentro de uma escola. Por que uma instituição escolar se é para ser igual? Por que nós fazemos uma faculdade se nós não queremos uma mudança? Por que a gente procura um emprego melhor se a gente não quer mudar? Se é para ser igual todo dia. Não tem propósito a vida, não é? Então a gente responde a pergunta por que mudar importa de uma maneira muito simples. Porque a mudança é necessária para que a nossa vida tenha sentido. Mas mais do que isso, a gente observa que a mudança é necessária para que nós, como espíritos, como alma, possamos progredir no caminho, na busca pela luz, na busca por uma vida espiritual melhor. Acho bom todo mundo começar a mudar já, porque o planeta está mudando. E isso a gente também ouve o tempo todo. O planeta Terra está se transformando, saindo aí de provas e expiações, para se tornar um mundo de regeneração. E se nós não mudarmos, o planeta que está mudando vai fazer com que a gente não mais aqui esteja. Esses são os desígnios de Deus. Que nós, nos modificando, possamos ser melhores. Melhores amanhã do que fomos hoje. Melhores sempre. E se amanhã a gente não for melhor do que a gente for hoje e mudar é difícil, que no dia seguinte a gente possa lembrar do porquê mudar importa. Porque a doutrina espírita nos fala tanto sobre mudança, sobre edificação moral. Mudar importa, porque é o único caminho. É o único caminho para todos os âmbitos da nossa vida. A doutrina, a ciência, tem mostrado que nós somos pequenos grãos de areia em meio a um universo infinito. Porque no meio de toda essa imensidão, eu seria o modelo a ser copiado e todo mundo deveria mudar ao meu bel prazer, porque eu sou o espelho da mudança. Se eu quero a mudança do outro, eu tenho que me esforçar
para mudar a mim mesmo em primeiro lugar. Mudar importa, porque mudando a gente vai além. Todo mundo sabe que mudar é fundamental para que as coisas boas aconteçam. E quando as coisas boas não acontecem, acontecem as ruins. E elas servem para que a gente se modifique. Quando a gente começa os estudos da doutrina espírita, parece um pouco injusto, né? Poxa vida, as coisas ruins são para o nosso bem. Mas com o tempo a gente percebe que se as coisas ruins não acontecessem, a gente continuaria no mesmo lugar. A gente continuaria estacionado, infinitamente repetindo as mesmas atitudes. Nada seria diferente. As coisas ruins, ou que nós achamos que são ruins, elas acontecem para tirar a gente do lugar comum e provocar mudança. É uma reflexão que às vezes parece um pouco boba, mas ela não é rasa. É uma reflexão muito profunda, que a gente precisava fazer o tempo todo. E eu digo isso porque eu mesma não penso isso o tempo todo. Que saco, né? Que coisa ruim, mas tinha que acontecer isso agora. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. Nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Se nada acontece sem que Deus permita e sem que seja de sua vontade, tudo acontece para que eu me modifique, para que eu mude. E a gente viveu isso na pandemia. A gente viveu isso e vive isso há quase 2 anos. Nós precisamos mudar tudo, inclusive a maneira como estamos nos encontrando hoje. Eu, frequentadora assídua de todas as sextas-feiras, voluntária no atendimento fraterno, de repente, não podia mais ir à casa espírita, assim como vocês. Eu ficava no corredor, mas eu ouvia a palestra toda sexta-feira. E, de repente, a gente não tinha mais palestra. A escola, sou professora, fervilhava o nosso cérebro. E, de repente, não tinha mais aluno, não tinha mais escola. Provavelmente, essa mudança foi necessária para que a gente olhasse um pouquinho para dentro de nós. Mas mais do que isso, para que a gente observasse que eu não sou o centro do mundo. Existe um mundo inteiro que precisa de mudança. E essa mudança, ela só é possível se eu fizer a minha parte. É claro que nós, como eu já disse ali em cima, somos pequenos grãos de areia na imensidão do mundo. Mas, se eu não for a mudança que eu quero ver no outro, como eu vou querer que o outro mude? E nós queremos que os outros mudem. Às vezes nós queremos que os outros mudem porque nós enxergamos que eles sofrem do jeito que são. Mas às vezes nós queremos que os outros mudem por nosso capricho. Porque se a gente for mudar, vai dar mais trabalho. É claro que nós precisamos continuar tentando colocar nas pessoas o que temos de melhor. Claro que como pais, como profissionais que lidam com crianças e adolescentes, como pessoas de uma sociedade, nós precisamos incutir no outro, despertar no outro a necessidade de mudança. Mas apontando o dedo e dizendo você tem que mudar, a gente não vai conseguir essa mudança. A gente já consegue a mudança quando nós mudamos primeiro. Quando nós instruímos no caminho. Mas aí eu ainda friso. Não é porque eu estou guiando alguém nos caminhos de Jesus que essa pessoa vai se tornar Jesus. Não é porque eu estou guiando essa pessoa no caminho da fé que ela vai se tornar uma pessoa crédula.
A gente vê isso o tempo todo. Irmãos criados na mesma família, pelo mesmo pai, pela mesma mãe. São pessoas diferentes. Por quê? Nós carregamos em nós as nossas experiências. E as nossas experiências não são únicas desta vida. No nosso perispírito, na nossa alma, no nosso eu de verdade, estão impressas todas as experiências de todas as nossas encarnações, reencarnações, vidas, vamos chamar como a gente quiser. Se tudo isso está impresso na minha alma, dizer para você, muda, não é suficiente. Apontar o dedo e querer que a outra pessoa mude, não vai fazer com que essa pessoa mude. Quantas vezes a gente se olha no espelho e fala assim, você precisa fazer isso diferente, você precisa mudar. E daí 5 minutos a gente está fazendo a mesma coisa. Como eu vou dizer para o outro que ele tem que mudar e querer que ele mude amanhã? Instantaneamente. Toda mudança leva tempo. E a gente só observa isso quando a gente olha para dentro de nós mesmos e observamos como é difícil fazer aquilo diferente. Quando a gente começou a dirigir, parecia que era impossível. Parecia que a gente nunca ia conseguir. Eu fui assim, pelo menos. Tinha que ficar pensando, hora de apertar a embreagem, hora de mudar a marcha. E com o tempo, aquilo que parecia impossível se tornou uma coisa automática. Quando eu comecei a dar aula, eu achava que eu nunca ia conseguir dar aula sem olhar alguma coisa escrita. Eu achava que eu nunca ia conseguir reproduzir um conteúdo ou explicar alguma coisa para alguém. E com o tempo, foi ficando tão internalizado que se alguém me pergunta coisas da minha matéria, instantaneamente ativa no meu cérebro e eu consigo reproduzir, consigo falar diferente, falar de outro jeito, tentar uma outra estratégia para que aquela criança aprenda. Isso só foi possível com o tempo e com a mudança. Porque se eu continuasse fazendo exatamente como eu fazia quando eu comecei a dar aula, não teria nada de novo. Como eu ia dar aula em plena pandemia se eu não quisesse usar o computador? A mudança é necessária. A mudança é o que faz com que nós caminhemos. Mas se alguém falar para mim, você tem que fazer isso agora e tem que mudar assim, eu não vou conseguir fazer isso. Porque toda mudança exige preparo. Porque para você mudar, você precisa primeiro estar disposto a isso. Para que eu mude, eu preciso querer mudar. Porque se eu não quiser mudar, vai ser impossível. Lembrando o que a gente falou no começo, a mudança é sólida quando eu mudo para agradar alguém? A mudança é sólida quando eu mudo porque algo me está sendo imposto? Ou a mudança é sólida quando eu quero mudar? Ou a mudança é sólida quando a gente está disposto a ser diferente? Mudar importa. Mudar importa. Por quê? O mundo está chamando a gente para isso. Está muito claro para todo mundo, em meio à pandemia, o quanto mudar importa. Alguns estudos têm nos dito que o mundo avançou mais de 5 anos em 5 meses. Imagina só. Por que foi necessário que tudo isso acontecesse? Talvez nós não estávamos dando a devida atenção à mudança que era necessária. Por que mudar importa? Mudar importa porque é o caminho da evolução. Mudar importa porque nós
estamos aqui, numa sexta-feira à noite, dispostos a juntos refletirmos sobre os ensinamentos do Pai, os ensinamentos da doutrina espírita. Então mudar importa, porque só com a mudança, tudo isso que a gente fala, que a gente ouve e que a gente lê, vai ser efetivo. Encontrei um texto, a fonte me parece ser do Momento Espírita, e foi uma tradução do The Prayer of the Frog, uma tradução de Sérgio Barros, e essa história diz assim: era uma vez um rei e ele governava um país próspero. Um dia, ele resolveu conhecer algumas áreas distantes do seu país e percorreu por vários dias grande extensão de estradas. Mas quando ele retornou ao palácio, chamou todos os súditos e reclamou, porque os seus pés estavam feridos e doíam muito. Era a primeira vez que ele fazia uma viagem tão longa, por estradas tão ásperas e cheias de pedregulhos. Pensou numa maneira de resolver o problema e logo teve uma ideia. Ordenou que todos os seus servos recobrissem todas as estradas do país com couro. Claro que ia ser uma obra muito cara, né? Custaria a vida de milhares de vacas e bois. Então, um dos mais sábios entre os servos ousou fazer uma sugestão ao rei, dizendo-lhe: por que o rei tem que gastar essa enorme quantia de dinheiro? Não seria mais prático, mais barato, mandar cortar um pequeno pedaço do couro e cobrir os seus pés? O rei ficou surpreso, mas aceitou a sugestão. Mandou cortar um pedaço de couro e fazer uma proteção para os seus pés, para evitar os ferimentos da próxima viagem. Quando nós estamos insatisfeitos com o mundo, muitas vezes a gente deseja mudar esse mundo primeiro, em vez de mudar o que é necessário em nós mesmos. Muitas vezes, quando nós estamos insatisfeitos com o mundo, nós queremos que tudo à nossa volta mude. Quando, na verdade, a primeira mudança está em nós. Eu preciso ser o reflexo da mudança que eu quero ver no outro. Eu preciso mudar. E quando eu mudo, tudo em volta muda. Quando a gente muda, quem está do nosso lado muda com a gente. Muda sem a gente perceber. E sem que essa pessoa perceba. Quando eu mudo, o mundo muda comigo. Por isso mudar importa. Mudar importa porque a minha mudança vai gerar a mudança no mundo. Se não for no mundo inteiro, vai ser no mundo à minha volta. E sendo no mundo à minha volta, quanto da nossa vida não fica mais fácil, mais agradável? Mudar importa, porque esse é o nosso destino. Como eu disse no começo, essa é a minha primeira vez aqui, como aspirante a palestrante, né? É um teste. Falei para o Marcos que ia ser um teste. Não sei se eu fui aprovada, não é verdade? Então, quero aí que a gente fique com essa reflexão para essa semana, lembrando a todos vocês que a Casa Espírita e as redes sociais disponibilizam aí, todos os dias da semana, estudos das obras básicas da doutrina espírita, para que a gente busque o conhecimento. Porque o conhecimento é a primeira porta para a mudança. Sem conhecimento, é muito difícil mudar. Então, que aí, durante a semana, a gente assista aos videozinhos, todos curtinhos, e a gente busque a nossa mudança. E o Marcos está por aí? Ele disse que ele ia vir aqui no final me ajudar. Parabéns, Ju. Eu estava aqui apreciando a sua palestra. Realmente, quando me veio na cabeça
a intuição. Chama a Juliana para a palestra. Ainda bem que eu escutei a voz divina. Parabéns. Olha só, eu não escuto voz divina, viu, gente? Eu falei pro Marcos, pelo amor de Deus, eu vou ter a ajuda do Word e você aparece lá qualquer coisa, porque olha... Imagina, foi muito bem explicado. Depois você entra no chat lá do Face. Eu tenho visto algumas coisas aqui, não estou lendo muito para não me desconcentrar da mudança, não é? Afinal de contas, eu não mudei completamente, eu ainda sou um pouco, não tanto tecnológica. Com certeza vai mudar agora a sua agenda, porque nós vamos te utilizar mais vezes nas sextas-feiras. Se você falou, você Sim. tem lá a sua atividade no atendimento fraterno, mas aí a equipe muda a forma de, né, substituir a Juliana. A mudança é necessária. Por falar em mudanças, eu estava pensando aqui, mudar importa, você falou várias vezes, né, e nos convenceu disso. Por que será que a humanidade muda mais rapidamente no aspecto intelectual do que o moral, Juliana? Na minha opinião? Sua opinião. Porque é mais fácil. É muito mais fácil abrir um livro e ter conhecimento. É muito mais fácil você estudar e conhecer coisas. Mas é muito mais difícil, para mim, agir diferente. Por isso, ao longo da história, a gente tem visto, né? Mentes brilhantes, como Hitler, por exemplo, mas que usaram isso de uma maneira moralmente desastrosa. Então, eu acho que é por isso, né? O que você acha? Concordo com você. Realmente, mudar a parte moral requer uma mudança interior muito maior do que você adquirir um conhecimento, vamos dizer assim, educacional. Sem dúvida. Por isso eu disse aí, ó, da semana toda. A gente precisa do conhecimento para mudar. Mas a gente precisa depois colocar o conhecimento em prática. E aí mudar de fato. E essa mudança, como você comentou várias vezes aí, a gente até protela, né? Protela, empurra com a barriga, igual a gente ouve falar muito. Mas chega um momento que a mudança, além de importar, é necessária. E aí a divindade faz com que a gente realize essa mudança, né? Será que esse momento atual é a divindade nos alertando, então, como você disse? Eu acredito nisso, né? Algumas mensagens aí espíritas têm dito que é o momento da mudança. Todas os grandes problemas que a gente teve ao longo da história foi justamente para isso, né? Para que a gente tivesse uma mudança moral que não estava acontecendo, que não estava existindo. Exatamente. Será que a gente mudou? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, a gente vai mudar na hora que a maré ficar um pouco mais mansa, né? Que aí a gente vai ver se realmente a gente mudou. Se não mudou, ela volta. Né? Com certeza. Ela volta. Né? E essa mudança, às vezes não, né? Toda mudança requer muito trabalho, muito esforço. E a gente não está acostumado a isso, né? A humanidade não quer muito se esforçar. Deseja a gente está acostumado a fazer tudo igual todo dia, como eu disse. É por isso que o Alzheimer tem pegado todo mundo. Olha, gente, eu falo isso, tem que fazer coisa diferente. Tem aluno meu que fala assim, mas eu não aprendo. Eu falo, mas pelo menos você não vai ter Alzheimer, vamos continuar. É verdade. Tem que exercitar o cérebro, tem que fazer diferente. Se a gente faz tudo igual todo dia, até o nosso cérebro paralisa. Exatamente. Ju, muito agradecido mesmo pela sua dedicação aí em realizar a palestra. Eu que agradeço. A gente também aproveita já agradecendo aí a sua participação nos vídeos de quarta-feira. É um prazer. Educação espiritual, né, com o Livro dos Médiuns. E chovem comentários de que as suas explanações são boas, né? Então, a gente está vendo que realmente você tem o dom da oratória. É professora, então sabe como lidar com o público, Ju. Então, né? Mas como eu disse, é mais fácil dar aula de português. E olha que todo mundo vai falar que português é difícil.
É complicado, exatamente, é complicado, né? Só quem gosta mesmo para achar que é fácil. A gente agradece. Ju, agradeço mais uma vez, fico feliz em ter te convidado para iniciar um palestrante, fiz isso com a Marinês e deu certo, a Marinês, né, sempre não palestra por todos os cantos aí, então, nosso agradecimento por ter aceitado esse desafio e foi muito bem realizado. Eu que agradeço os vários comentários que eu vi que foram aparecendo, apesar de não ter conseguido ler todos, vi que foram muitos, depois eu vou ler todos, mas já agradeço de antemão o carinho de todo mundo que estava assistindo, da casa. Você agradece, então, os internautas do Facebook, do YouTube, né? E os nossos irmãos desencarnados. Eu sempre digo aqui que a palestra é para os encarnados e para os desencarnados. Né? Com certeza. Lá na nossa sede é transmitido lá às sextas-feiras também para o pessoal desencarnado que frequenta. O mundo físico deu uma parada, mas o mundo espiritual continuou incessantemente. Né? Então, sexta-feira também está lá as palestras. A gente agradece ao Cirlei, diretor da Estação Dama da Caridade, pela transmissão, né? E não é tão rigoroso não, né, Juliana? Para você, né? Não, eu fiquei me mexendo aqui o tempo todo, ele nem brigou. Eu agradeço ao Cirlei pela transmissão, pela parceria da Estação Dama da Caridade. Vamos, quem colocou a água para ser fluidificada, né? Porque, como a gente sempre comenta, os espíritos amigos e bondosos, nossos protetores, estão na nossa casa também, nos auxiliando. Não precisamos colocar a água no nosso centro para ser fluidificada. Você vai nos agraciar com a prece final, Juliana? Vou. Então vamos lá. Gratidão. Gratidão toda minha. Que nesse momento, então, nós possamos, acalmando os nossos corações, elevarmos um pouco mais os pensamentos a Deus, aos espíritos amigos, que juntos, em uma só voz, possamos agradecer por essa oportunidade de ouvir os ensinamentos que essa doutrina nos traz, nos apresenta, e que nós sigamos firmes, tentando amanhã sermos um pouquinho melhores do que fomos hoje, que nós sigamos firmes nessa busca por mudança, que nós sigamos firmes no amor e na esperança de dias melhores. Que Deus nos agracie sempre com o seu amor, com o seu cuidado. Que essa casa espírita seja abençoada e que cada um dos nossos lares possa ser inundado pela corrente de amor, de esperança e de alegria tão necessária aos nossos dias. Que nós fiquemos hoje e sempre no amor e na paz de Jesus. Que assim seja e que nós tenhamos um fim de semana iluminado e uma vida inteira de mudanças pela frente. Boa noite a todos.